Muito bem, nós teremos agora a palestra intitulada Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte, Mudança de Paradigma, Foco na Manutenção. Como presidente de mesa, teremos a participação do senhor Galileu Silva Santos, do DENIT. Como secretária de mesa, teremos a participação da senhora Thaís Berger. Por gentileza. Opa. Bom dia a todos. Em nome do evento, eu gostaria de dar as boas-vindas, e agradecer a audiência dos senhores dessa palestra super importante aqui hoje. A apresentação terá 45 minutos e, após isso, teremos 15 minutos para perguntas, que deverão ser enviadas aqui pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela quando encerrar a apresentação. Agora farei a leitura do mini currículo do nosso palestrante para darmos início à apresentação. O Tiago Mendonça é natural de Lisboa, graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Estruturas pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Ele é membro sênior da Ordem dos Engenheiros, com título de especialista em estruturas. Ingressou na empresa Betar Estudos em 1987 como engenheiro projetista. Assumiu a função de chefe de projeto na Betar Consultores em 1989 e, desde 1993, tornou-se o sócio-gerente da empresa. Ao longo dos seus mais de 25 anos de atividade, desenvolveu diversos projetos de infraestrutura rodoviária e ferroviária, especialmente de obras de artes especiais, para vários países, tais como Angola, Argélia, Bulgária, Cabo Verde, Espanha, Grécia, Mauai, Moçambique e Senegal. Desde 1997, lidera a Direção-Geral do Sistema de Gestão de Obras de Arte, o GOA, e, em 2011, assumiu a presidência do Conselho de Administração da MZ Betar, Engenheiros e Consultores. Com a palavra, Tiago Mendonça. Ora, muito obrigado. Não me posso esquecer que estou aqui a ser apresentado pelo Galileu, que é uma pessoa importante, o Galileu brasileiro. Bom, muito obrigado a todos. Bom dia. Eu venho de Portugal e venho-vos contar uma história. Acho que a gente tem que contar histórias uns aos outros. Não sei como é que isto se faz. É assim. E venho falar sobre manutenção nas obras de arte. E eu já tenho feito aqui apresentações no Enacor, gosto muito da Questar, tenho que agradecer ao Enacor o convite da Questar, a toda a diretoria do Enacor, à BDR, a Minas Gerais, e começo aqui por uma referência com este muito obrigado, e muito obrigado... Posso pegar nisto na mão, não posso? Posso? Tá? Sim. E muito obrigado... a Minas Gerais, e com respeito por Minas Gerais, e não há nada que referenciar mineiros ilustres como o Santos Dumont, um dos maiores aviadores do mundo, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, Carlos Drummond de Andrade, se calhar o maior poeta brasileiro do século XX, e o Pelé, todos conhecemos, Edson de Nascimento, o nosso Pelé, que é de todos nós. Obrigado a Minas Gerais. Vamos então começar com falar o quem somos. Quem não nos conhece, a Betar é um grupo de engenharia, tem 52 anos, estamos em vários países do mundo, fazemos projetos de rodovias, ferrovias, edifícios, projetos geotécnicos, muito projeto de obra de arte especial. Temos um sistema de gerenciamento de obra de arte especial, vou aqui falar um pouco. E estamos fazendo muitos trabalhos, alguns aqui no Brasil, e estamos a fazer em Portugal o maior projeto que se está a fazer hoje, que é o projeto do trem-bala, que ao fim de 20 anos avançou. Demora tempo o trem-bala. É para demorar pouco tempo a chegar, mas demora tempo a concretizar. Não sei como é que é aqui no Brasil, também já prometem. É pior, não é? É pior. Mas em Portugal também
foi prometido durante muitos anos, mas agora começou e nós temos a honra, o prazer de estar a fazer o projeto do Trem-Bala, quer na área ferroviária, quer na área das obras de arte. É um projeto fantástico. Vai cá chegar ao Brasil. Não é o nosso, porque não vem pelo oceano, mas vai chegar também e vai demorar. Mas muitos projetos de obras de arte especiais. E vamos lá falar. Eu venho hoje, eu tenho vindo várias vezes ao Enacor e gosto muito de cá estar, e tenho trazido, vou falar sobre gerenciamento de obras de arte, e tenho trazido as novidades fantásticas que nós fazemos e o que isto tem de tecnologia, não sei de coisas, mas eu hoje só trago um slide sobre tecnologia. Eu não quero falar de tecnologia, porque se nós começamos só a falar de tecnologia, esquecemos do básico, do princípio. E eu posso dizer aqui no Brasil, que eu sou engenheiro do CREA, também, se me permitem, também me sinto brasileiro. E falarei aqui como se fosse brasileiro, não se zanguem comigo, tenho um sotaque de um estado diferente, não é? Não é destes estados, mas não se zanguem, tenho que falar como se fosse brasileiro, senão isto não faz sentido. Bom, então o que é que se passa aqui? Conhecem isto, não é? Primo pobre, primo rico, o Paulo Gracindo, Bradão Filho. Então este é o problema que nós temos aqui. Nas obras de arte, as obras de arte, hoje, aqui no Brasil, são os parentes pobres da rodovia. Isto é o que está a acontecer e temos aqui, no resto da rodovia, que não seja a obra de arte, temos dinheiro e aqui temos muito pouco dinheiro e temos pouca intervenção. E eu hoje quero puxar por este tema, enquanto está a chegar aqui o DR, de Brasília, não é? Quero puxar por este tema, manutenção de obras de arte. Então vamos lá ver, não sei se estão de acordo com isto, que a obra de arte é o primo pobre na rodovia. Abandonamos a obra de arte, esquecemos o que é que se passa lá. Então vamos lá ver vamos ver um DR imaginário. Aqui não há DRs só com 3 regionais, mas um DR imaginário. Neste DR imaginário, o que é que acontece muitas vezes? Isto aponta ou não? Não. Galileu, sabe se isto aponta ou não? Não. O que é que acontece muitas vezes? As unidades regionais não dispõem de informação descentralizada, têm dificuldade no compartilhamento da informação, e depois há uma coisa que acontece aqui, no nosso Brasil, e que acontecia em Portugal há 20 anos, que é, não há, nas regionais, as pontes têm uma coisa que é, eu não consigo tirar uma ponte do sítio onde está para levá-la para a sede, para inspecionar. Não consigo em Portugal, não consigo em Moçambique e não vamos conseguir aqui no Brasil. Portanto, as pontes estão onde estão e naqueles sítios onde estão é que nós temos que ir ter com elas. E o que é que acontece muitas vezes? Nas regionais não há um sentido de pertencimento das obras de arte especiais. E isto, ou conseguimos ter, isto acontecia também em Portugal, que era em Portugal, há 20 anos, e eu já vos vou mostrar, ou há 25 anos, quem estava lá nas províncias, lá nos estados, quando tinha um problema numa obra de arte especial, agarrava no telefone e ligava para Lisboa, dizia, oi cara, estou tendo aqui um problema. Não é? Isto não, o que é que tinha? Nas regionais, nos estados, não havia o sentido de pertencimento das obras de arte especiais. Eu acho que isto aqui acontece também um bocadinho. Contratos de conservação. Nós assistimos aqui a uma coisa que é, ainda hoje estive ali na sala ao lado, ouvi ontem o Mateus, a estruturação, o Mateus Novaes, o diretor do DR de Minas Gerais, estamos cada vez mais, há mais dinheiro para a manutenção. Mas nas obras de arte isto não é assim. Nós temos conservação, temos contratos de manutenção por contrato e estes contratos não têm nenhum trabalho de manutenção de obras de arte. Eu posso estar, peço desculpa, se há algum Estado que não é assim. Eu não conheço. Mas na globalidade é o que eu vejo. Faz-se manutenção da rodovia e a obra de arte, o cara, ou nós passamos,
Olha, está aí. Está bem, até logo. Ninguém liga, ninguém faz e depois não se despoleta ações de manutenção. Ora, isto não dá. Não dá, é impossível e tem consequências, como sabemos, não é? E, portanto, abandonámos um bocadinho as obras de arte. Mas eu vou falar hoje só sobre isto. Sabemos o estado, não vou contar a missa ao vigário, mas sabemos o estado das obras de arte no Brasil hoje. O tempo não está a contar? Joguei que aquilo corria ao tempo para me ir orientando. Não? Não, carro, está bem. Sabemos o estado, o panorama não é bom. Temos aqui isto foi um estudo em 2020 feito pelo professor Admir Santos, Helder Souza, Túlio Betancourt, José Matos. Temos muitas pontes num estado difícil. Temos 113 mil pontes cadastradas, 14 mil, isto é de 2020, portanto isto avançou um bocadinho, apenas 14 mil inspecionadas, pontos com mais de 50 anos, 5.500 obras de arte especial. Cacilho, tudo bem? Tudo bem. Estava faltando você, não é? Boa. Estimativa 10 mil obras de arte especiais com condição crítica ou ruim. O panorama não é bom, sabemos. Agora, a minha pergunta é, o que é que vamos fazer para mudar? E eu venho aqui há tantos anos e vejo o que tem sido fantástico. A evolução nos pavimentos, na gestão da via dos pavimentos, tem sido fantástico. As coisas novas que acontecem, é um exemplo o Brasil. Empresas grandes, como a Strata, como outras, que desenvolvem soluções tecnológicas, fantástico. Mas, cara, e as obras de arte? O que é que vamos fazer? Não é? E quais é que são as consequências da falta de investimento? Primeiro é uma consequência económica e pode levar à queda e levou em Portugal, e levou aqui no Brasil, e vai continuar a levar, não é? Enquanto não mudarmos as nossas cabeças e a organização que temos relativamente às obras de arte especiais. É que não é só um custo económico. É um custo de vítima, indenizações, indisponibilidade de via, degradação da pista, aumento dos preços, desvios longos, e já vamos ver uma obra de arte especial é um fusível. Diz fusível no Brasil. E um fusível, quando rebenta o fusível, ficamos sem eletricidade, sem energia. E a obra de arte especial, se tiver um desvio grande, podemos ter que fazer 200 km. Não é? Isto tem um custo brutal para os utentes. Não é só o custo de reparar a ponte, é o custo do desvio. E vamos ver num exemplo que aqui trouxe da nossa ponte de Tocantins. E aqui eu fiz aqui um ensaio para a ponte de Tocantins. Como sabem, foi uma tragédia, morreram 14 ou 17 pessoas. E se olharem aqui, o concurso tinha sido lançado um edital em maio de 2024 com uma base de 12 milhões. O concurso ficou deserto. Se calhar a base era baixa. Então vamos dizer que teria custado 20 milhões fazer a ponte de Tocantins naquela altura. Não se fez. A nova ponte custou 171 milhões, mais fiz aqui umas contas, o desvio de veículos leves e pesados, dá 1 bilhão o custo. Portanto, é 53 vezes mais do que teria sido feito se tivéssemos feito a reabilitação. E se tivéssemos feito manutenção ao longo dos anos, este custo teria sido muito menor. Portanto, fazer manutenção, olhar pelas obras de arte, é um problema económico, de poupança de dinheiro. Eu sei que, não sei quantos de vós são servidores dos DRs ou do DNIT. Por favor, se puderem levantar quantos são servidores públicos. Boa. Vão ver um slide a seguir que não vão gostar, desculpem. Mas vão ver, não vão gostar vós e eu também não gostei. Porque em Portugal, já vamos ver um bocadinho a seguir. O que é que trago-vos aqui também as experiências internacionais? E nas experiências internacionais, qual a periodicidade de inspeções em vários países do mundo? E o que é que temos que notar é, os países estão
a investir os recursos cada vez mais, de forma mais eficiente nas obras de arte. E aqui trago esta tabela e se virem aqui a evolução estimada para o mercado de manutenção de pontes na Europa. Brutal o crescimento. Tem sido brutal, não é? 2022 e vai continuar a ser brutal. Eu pergunto nós no Brasil estamos a conseguir sensibilizar os nossos políticos para fazerem isto? Ou não estamos? Cacilde, não sei se está a dizer assim. Não estamos. Mas se não formos nós, se não forem vós, quem é que vai ser? Vamos ficar à espera que as pontes caiam e que aconteçam tragédias como aquela? Não é só de vidas humanas, mas tragédias que é 53 vezes. Temos que sair um país muito rico. Eu digo sempre que e eu comecei esta revolução em Portugal, tranquila, das obras de arte há 20 anos. E eu dizia que nós tínhamos que ser um país muito rico, Portugal, para não inspecionar as pontes, para não fazer manutenção. Qual é a diferença entre os países mais ricos e os países menos ricos? Os países mais ricos só têm uma diferença, gastam melhor o dinheiro, por isso é que eles são mais ricos. E Portugal não é, como sabem, o país mais rico da Europa, e nós estamos a aprender a gastar melhor. E a manutenção é uma forma de gastar melhor. E aqui, só para ver o que é que os orçamentos em manutenção em vários países da Europa, mas não nos podemos esquecer aqui de uma questão, que é, estes países, agora que eu estou aqui no Brasil, são paizinhos, não é? Porque Portugal é do tamanho de Pernambuco, não é? É 93 vezes menor que o Brasil. A França é do tamanho de Minas Gerais. Não é? E a Alemanha é um país grande do tamanho de Mato Grosso do Sul. Portanto, são realidades diferentes, são países mais pequenos e que as coisas acabam também por ser mais fáceis. E isso temos que saber, mas estamos muito atrasados e podemos caminhar mais rápido. Agora trago-vos aqui o que aconteceu há 24 anos em Portugal e o que aconteceu em Tocantins agora. Há 24 anos morreram 59 pessoas. Foi uma tragédia. Os corpos só 23 é que apareceram. E teve uma consequência política. O nosso ministro da Obra Pública, aqui como é que se chama? Os ministros das Obras Públicas, Carlos? Carlos não está contente. Da Infraestrutura. O nosso ministro da Infraestrutura caiu também. Isto é, disse uma coisa que foi bonito na altura e que disse, a culpa não pode morrer solteira. E demitiu-se. Demitiu-se. E agora vou contar a história que todos vós não vão gostar, mas que todos vós estão sentados e vos pode acontecer, mas não é só convosco, isto aconteceu com servidores públicos portugueses e com projetistas também, tal como eu. O que é que aconteceu? Depois desta tragédia, que é uma tragédia que não se pode classificar, perdas de 59 vidas humanas, estes 6 senhores, todos meus amigos, foram julgados. 4 servidores públicos, do equivalente ao DNIT e aos DRs, e 2 projetistas, equivalente a mim, Tiago, a Betar. E passaram 5 anos horríveis. Um deles morreu. Eram apedrejados à porta do tribunal. Uma coisa horrorosa. Isto para dizer o quê? Esta coisa de não fazermos a manutenção, de deixarmos degradar, é também um problema nosso enquanto engenheiros. E o que é que eu gostava? É que nós não devemos... As tragédias servem-nos para mudar. E em Portugal, com a ponte entre os rios, a queda da ponte entre os rios, fizemos uma mudança de paradigma. E os nossos políticos perceberam que antes a manutenção não dá votos. E sabemos, eu não sei se isto também acontece aqui no Brasil, dá mais votos fazer novo, dá mais votos fazer novas pontes, dá mais votos fazer rodovias. Isso é normal e natural, acontece em todo o mundo. Mas em Portugal, com 59 mortes, com a queda do ministro, com os servidores irem para tribunal, serem julgados, e os projetistas serem julgados, houve uma mudança de paradigma. Mudou completamente. Passou a haver dinheiro, passou-se a perceber que
fazer manutenção é mais económico e poupa vidas humanas. Isso é o que eu gostava que aqui pudéssemos fazer. Por isso é que eu não trago hoje tecnologia. Nós já vamos ver, temos um sistema tecnológico fundamental, fantástico, mas se não fizermos a mudança da atitude e a mudança de paradigma, para que é que serve a tecnologia? Não é? Se não fizermos manutenção, se não disponibilizarmos dinheiro, a tecnologia por si só não é um sistema. Não resolve. Ajuda imenso, brutal. Mas vamos lá ver. O que é que temos que fazer no futuro? Temos que moldar a cultura na perspectiva do gerenciamento das obras de arte. Temos que partilhar melhor a informação e fazer trabalhos de manutenção. Já vamos ver isto um bocadinho mais à frente. O que é que queremos é, com os dados das inspeções recolhidas, o que é que temos? A informação que está disponibilizada no sistema, temos que priorizar, e a priorizar é a gestão do risco também, não é? É não acontecer tragédias, não acontecer desgraças, mas também poupar dinheiro, otimizar, fazer necessidades de manutenção, e temos que fazer manutenção. Não vale a pena, nós não podemos continuar a não fazer. A conservação por contrato na rodovia e esquecer a obra de arte, não dá. Nós não temos um trabalho não temos, nas nossas conservações por contrato, não temos um trabalho, muitas vezes, de conservação de obras de arte. Estimativa orçamentária. Não há trabalhos sem dinheiro e é preciso estimar, otimizar tudo isso. Mudança cultural, tecnologia, inspeções de manutenção regulares. E outra vez, eu ponho esta coisa muitas vezes aqui. Temos que fazer manutenção nas obras de arte. Não vai dar de outra maneira. Desculpem, mas não vai dar. Os contratos e aqui eu acho que isto tínhamos que fazer já. Não é? Que é, os contratos de conservação de rodoviária têm de incluir trabalhos de manutenção em obras de arte. É fundamental. E temos que lançar novos contratos de manutenção de obras de arte específico para isto. Para isso, já vamos ver, precisamos ter os sistemas a funcionar, precisamos ter as inspeções a funcionar, precisamos ter uma série de coisas e que já eu tenho aqui algumas propostas para isso. E o que é que nós queremos? É que não era o primo pobre e o primo rico. Nós queremos 2 primos ricos. E queremos que as obras... na vida, nós temos que apontar para cima, não é? Não é igualizar, ficar tudo pobre. Isso não tem interesse, não é? Mas queremos que sejamos 2 primos ricos. Bom, agora, se quiserem responder a esta questão, com o vosso telemóvel, vejam se conseguem apontar aqui para aquele QR Code. Faz favor. Já estraguei o microfone. Será que também não se faz manutenção aqui de microfone aqui? Não, este está bom, está bom. Não, está bom. Não. Não tem risco aqui. A falar em manutenção ia cair o microfone. Ei, mas é bom. Conseguem aceder àquilo? Não? E já responderam? Já? Pronto, isto é uma novidade tecnológica, que é fazer isto para saber a temperatura da audiência aqui, o que é que acham mais importante num sistema de gestão de obras de arte. Confiabilidade, facilidade de operacionalização, treinamento, incorporar ferramentas tecnológicas. Fernando, o que é que eu faço agora? Ando para a frente? E depois aparecem aqui as respostas? Não, está bem, vou confiar. Afinal, isto é melhor do que eu pensava. Muito bem. Isto está em contínuo, não é? Eu acho que estamos mais ou menos no mesmo comprimento de onda, não é? Que é treinamento, confiabilidade. Boa. Acho que já está. Ainda continuam as respostas. Vou fazer as perguntas. Portanto, o que é que concluímos aqui? Treinamento é fundamental. Sem pessoas não há sistema, não há nada. E isto é também uma mensagem que eu vinha aqui trair. E afinal, os meus amigos estão-me a explicar que é assim. Obrigado. Agora,
outra coisa que é, outra pergunta. Para assegurar um melhor custo-benefício, o que é que, no apoio à tomada de decisão, duas opções mais relevantes. Permitir consulta no histórico das anomalias, introdução, visualização de dados de forma interativa, modelos 3D, permitir fazer uma análise de risco com base em KPIs ou incorporar análise de rede e mecanismos de comparação. Por favor, se não tenho que fazer nada outra vez, Fernando? Nem carregar no botão para a frente? Ah, é? Ah, boa. Pronto. Ótimo. Permitir consulta de anomalias e incorporar análise de redes e mecanismos de comparação com outros ativos rodoviários. Parece que esta é a tendência aqui da sala e é uma boa tendência. Muito bem. E já vamos falar sobre isto que vocês votaram, o histórico das anomalias. Isto é fundamental. Vou andar para a frente, porque senão... Isto agora, tenho aqui um momento, não é comercial, mas dizer, nós temos um sistema de gestão de obras de arte, o GOA, de obras de arte especial, e gera 20 mil obras de arte. Isto fizemos a adaptação para a norma brasileira e está hoje disponível. Se quiserem ver no nosso stand podem ver, mas está hoje disponível para ser implementado com a norma. E nós com a norma temos, já vou falar um bocadinho nisso, a norma é ótima, mas tem uma dificuldade. Nós temos dois tipos de inspeção, inspeção especial e inspeção rotineira, e não chega. Mas nós estamos aqui, estamos no Brasil e temos que cumprir as normas. E temos que o fazer, não há dúvida. Mas temos que criar uma inspeção de manutenção. Isto que eu proponho é criar uma inspeção de manutenção e já vamos falar sobre isto. Isto é o básico, não é? Que é, aqui se olharmos aqui, porque é que temos que fazer manutenção e aqui o que se justifica é por uma questão económica. Se fizermos aquilo que ali está, fizermos isto que é ir fazendo manutenção ao longo da vida, temos um custo de 3.500. Se fizermos aquilo que é ir lá 10 em 10 anos reparar, temos um custo de 10 mil. São atitudes diferentes, sabendo que sem manutenção vamos ter muito, muito mais custos. Todos nós, no nosso carro, só há uma coisa na vida que nos meteram na cabeça à força, é, como é que se diz a mudança do óleo? Do óleo. A mudança do óleo. Nós, ao fim de 10 mil ou 15 mil, cada um de nós muda o óleo. E começamos a ver, se já passou 1000 quilómetros ou 2000, começamos a ver, ei, cara, isto vou estragar o carro. Não, mas aí fazemos. Agora, nas obras de arte, especiais ou não especiais, são muito mais caras. São coisas enormes. Podem implicar risco de vida de pessoas. Percursos que ficam interrompidos. Não mudamos o óleo? Temos que mudar o óleo. Bom, as inspeções, e aqui o importante, as inspeções são feitas por técnicos, por inspetores, e as inspeções visuais detectam 80% dos problemas e custam 20% do valor. O monitoramento, tudo isso detecta 20% dos problemas e custa 80%. São coisas caras. Nós, quando vamos ao médico, o médico, quando eu era miúda, palpava-me, mexia-me, hoje nem olha para mim, a gente senta, o que é que tem, e manda fazer análises. Oi, cara, vai fazer isto, aquilo. Não há diagnóstico, é só fazer análises. Não é? Isto, nas obras de arte, não pode ser assim. Temos que... As análises são caras, os meios de diagnóstico complementares são caros. Bom, isto é um bocadinho o que é um sistema de gerenciamento de obras de arte, e traga ali uma coisa que é um módulo de gestão e manutenção, já vamos ver um bocadinho à frente, é preciso fazermos a gestão da manutenção. Nós, quando... Isto é o cadastro. Aqui outra coisa que é... Aqui do lado esquerdo é a norma brasileira, e o que nós propomos é introduzir nas inspeções uma nota de manutenção. É fundamental ter essa nota de manutenção e é fundamental para vós, DRs, de NIT, o que for, ter essas notas para podermos avaliar o estado da manutenção. E agora aqui, isto é crítico. Uma obra de arte tem muitas anomalias. E quando
é criada uma anomalia, peço desculpa aqui, deixem estar só, a Thaís e ao Galileu para estar aqui à vossa frente. Numa primeira inspeção é determinada uma anomalia. Mas depois o que é que acontece aqui? Fazemos inspeções especiais e inspeções rotineiras, depois guardam-se num saco, ou guardam-se num computador, numa coisa qualquer, e depois vai para outro cara para fazer a intervenção. E depois a anomalia pode ser reparada, pode não ser reparada, mas depois já ninguém sabe, não é? E isto tem que ser um ciclo, que é, eu tenho uma anomalia, é como uma doença, eu tenho coisa e depois eu estou doente, tenho um problema, sou operado e depois vou ao médico a dizer está tudo bem, e vou lá 2 meses depois, e vou 3 meses depois, não é abandonar. E nós temos de ter uma anomalia que é, detectamos-la numa inspeção. Numa inspeção a seguir, temos que levar as anomalias que têm a ponto. É como uma ficha clínica. Temos que levar para o campo e ver a anomalia, se não se mexer, não vai estar melhor, vai estar pior. Mas é reavaliada. E depois é planeada para fazer manutenção. E depois é resolvida. E depois é confirmada, mas isto depois vai tudo outra vez para o sistema. Não vai, peço desculpa do que eu vou dizer, mas não vai de diretoria, para cada diretoria tem a sua vida e cada diretoria vai fazendo as suas coisas. Isto era como nós tínhamos em Portugal há 20 anos. O ciclo não fechava e temos que fechar o ciclo. Temos que saber qual é o ponto de situação. Temos que acompanhar as obras de arte e as suas anomalias. E hoje, este sistema de gestão que nós temos e tem este módulo de gestão de manutenção super poderoso, fantástico, permite fazer isto. E sem isto é muito difícil andar para a frente. Trago aqui uma coisa que é... nós temos tido aqui em muitos estados, particularmente no Rio Grande do Sul, em que tivemos muitas pontes com descalçamento de fundações e temos aqui muitas situações destas. O que é que está a acontecer? Isto não é um problema só do Brasil. Eu estou muito em Moçambique. Nós em Moçambique temos tido pontes cujo o caudal... 15 minutos, obrigado. Cujo caudal foi de 1000 anos, consequentemente, de cheia de referência de 1000 anos. As condições climatéricas estão a mudar, temos que fazer reavaliação e temos que incorporar isto também no sistema de gestão de obras de arte. Vou andar aqui mais rápido. Estimativa de custos é fundamental, sempre. E agora, para passar muito rápido, nós temos 3 tipos de inspeção aqui. A inspeção especial, e eu digo, temos que fazer também uma inspeção para cumprir a norma e gerir os ativos, e temos que fazer uma inspeção de manutenção também. Na inspeção principal, na rotineira, também fazer a inspeção de manutenção e criar aqui uma figura nova que nós temos dentro do sistema, que é uma inspeção de manutenção. E esta inspeção faz o quê? Temos a inspeção, saem trabalhos para serem executados. Para serem executados ou no contrato de conservação rodoviária, com aqueles trabalhos pequenos de obras de arte, ou em contratos novos que temos que passar a lançar para não abandonar as obras de arte. Modo de planejamento de inspeções. Isto é uma coisa engraçada, porque vós, quando é preciso fazer inspeções, contratam empresas para fazer inspeções. E depois sabem online quantas estão a ser feitas. Isto é um módulo muito simples, que é criar um gestor, saber se quantas estão a ser feitas. Isto com os tablets hoje têm online no fim do dia, sabem quantas estão a ser feitas, quantas foram feitas, como é que estão organizadas as equipas e verificar se o planejamento está a ter bem cumprido. Mas isto tudo dentro do sistema de gestão de obras de arte especiais. Tudo dentro, tudo centralizado. Senão estamos lixados. Não sei se pode dizer ou se é um palavrão, mas estamos lixados. O tal ciclo da anomalia, que é fundamental que se siga, e terapias. E agora, inspeção. E estou a falar da inspeção agora de manutenção. Da inspeção sai uma lista de trabalhos. A lista de trabalhos com as especificações, que são com o caderno de encargos, ou com os concursos de trabalho de manutenção,
é lançado um concurso, há uma proposta de um empreiteiro, é planeado, são realizados os trabalhos, volto outra vez ao sistema e vou dizer se resolvi, se não está resolvida a anomalia. Para quê? Para eu tenha sempre o ponto de situação daquela nossa obra de arte. É uma ficha médica, se quiser, mas sempre atualizada. Isto é fundamental. Isto depois produz relatórios vários, diferentes, distintos, mas falo aqui só de uma coisa. Eu não sei se têm problemas de transportes especiais. Nós assistimos em grande parte dos países, e penso que aqui no Brasil também, as cargas transportadas são cada vez mais pesadas. E ao serem mais pesadas, o que é que se acontece? Hão de pedir, os privados pedem autorização aos DRs e aos DNITs para autorizar. E muitas vezes, estas autorizações, o que é que se faz? Devolve-se a pergunta para lá, diz, por favor, façam um estudo para ver e nós apreciamos. Mas há pouca... E muitas vezes isso não... Muitas vezes são estudos teóricos e não há um estudo da condição da obra de arte. Se tivéssemos tudo organizado, se tivéssemos essas autorizações, e nós temos dentro do sistema, não uma autorização, não a manutenção de um lado, a inspeção do outro lado, o transporte especial do outro, tudo tem que estar integrado. E se não tiver, é mais difícil. Hoje temos modelos de previsão probabilísticos, hoje a modernidade e o desafio passa por aqui, é se não fizermos nada, o que é que vai acontecer, como é que se vai degradar o ativo. E agora aqui, estamos quase no fim, o que é isto de um sistema de gestão de obras de arte? E reparem, o software é o final, o software não é o primeiro. E eu tenho um sonho, eu gostava, nós temos empresa aqui no Brasil, eu gostava que os DRs e o DNIT, todos, tivessem o nosso Goa. Esse é o meu sonho, que eu gostava. Mas não venho aqui vender software, isso não dá. Ou se muda e primeiro são as pessoas, como vocês responderam, o quadro técnico especializado de formação, a organização, o sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento não é um software, é um sistema dentro da organização. Como é que enquadramos tudo? E depois, sim, o software. Mudança cultural. E este é o chave para o sucesso. Trago aqui um exemplo de Portugal, ali do lado esquerdo, como veem, desde 2004, que aconteceu a tragédia dentro dos rios, o estado de conservação tem vindo a melhorar, global, e é este o resultado que nós queremos. 0 acidentes, não temos tido acidentes de quedas de pontes, não temos tido, é fantástico, é isso que nós queremos. E o que é que temos feito? Temos poupado dinheiro, temos gasto menos, e conseguimos convencer, e isto é que é a parte difícil. É preciso convencer os políticos. É preciso, eu nem posso dizer isto em alto, mas temos que lhes meter um bocadinho de medo, não é? E medo é dizer que eles também estão em risco, mas mais do que eles, estão todas as pessoas que passam nas pontes, e isto não tem preço. E essa consciência temos que a criar aqui. E temos, porque isto é tudo muito bonito. Eu posso vir para aqui conversar, mas daqui a uns dias volto para Portugal, não conta nada, não é? Agora, dia a dia é preciso arranjar dinheiro, temos que convencer os políticos, e eu acho que é horrível uma tragédia, é horrível o que aconteceu em Tocantins, mas é também, se queremos respeitar aqueles que abandonaram e que estivermos, é que isso ajude a melhorar o nosso panorama que temos aqui. Este é o nosso sistema, o GOA, que gera mais de 20 mil estruturas, e agora trago um slide. Eu disse que não fazia sobre inovação, trago só um slide para dizer, não pensarem assim, este velho veio para aqui ter conversas de coisas que já todos sabemos. Não, este velho engenheiro que de 40 anos de profissão sabe que isto são as coisas importantes e sabe que nós temos hoje um sistema de gestão com inovação fantástica. O Estado português apoiou-nos com 7 milhões de reais para fazer investigação, 8 milhões de reais que fizemos investigação e desenvolvemos coisas com inteligência artificial, tudo isso, mas isso é fantástico. Mas não ficaria bem comigo mesmo, engenheiro, vir-vos para aqui trazer e dizer, não, é inovação, são os drones, são a inteligência artificial. Não, se não fizermos manutenção, se não fizermos as inspeções, se não tivermos a informação integrada,
se não treinarmos as pessoas, se não dissermos às pessoas das regionais ou quem está no terreno, esta obra de arte é tua, cuida dela, ajuda-nos a cuidar. Se não fizermos esta mudança, vamos continuar. E eu venho aqui ao Enacor há muitos anos e não vou dizer estou triste, não. Eu quero fazer e quero ajudar, gostava muito de fazer parte da mudança. Mas isso temos que ser todos nós a puxar isto para cima. Não se esqueçam, para nos defendermos também. Porque depois os acusados, quem vai para a prisão, eu não posso dizer isto, que isto é incorreto. Quem vai para a prisão não são os políticos. Quem vai para a prisão são os técnicos nestes assuntos. E somos todos nós. E, portanto, isto é uma batata quente, mas é uma oportunidade de mudança. Era isto que vos queria dizer. E sistemas de gerenciamento são indispensáveis. Precisamos de fazer uma mudança cultural. Eu peço desculpa dizer precisamos, mas eu aqui, se não for falar como brasileiro, vou falar como quê? Não é? Como engenheiro do CREA. Se eu não me sentir pertença daqui, como é que eu ajudo a fazer a mudança? Não existe. Não é? E que incluam modos de gestão da manutenção. Claro que eu acho que o nosso é uma solução, mas claro que tudo isto não muda se não forem vocês a mudar, a puxar pelas organizações e se não começarmos a largar isto do PIM, PRIM-POD, PROBRE e fazer manutenção nas obras de arte. Muito obrigado. Ainda temos mais questões, é só mais duas. Querem-se fazer o favor de apontar aqui, a ver, isto é o chamado medir a temperatura da sala. O que é que devemos? Inovação, qual o erro mais comum? Começar por tecnologia antes de processos de dados, ignorar custos de operação e gestão de dados, que custa dinheiro, falta de integração com procedimentos operacionais, não tem erro, são soluções de mais-valia garantida. Por favor, quero saber a temperatura desta sala e estamos todos no mesmo... Já posso andar para a frente? Exatamente. Eu acho que estamos todos de acordo. Não é? Agora só nos falta é fazer a mudança. Ainda vou fazer mais uma pergunta. Isto é bonito, estarmos todos de acordo. Não é? Bom. Agora, com base na sua experiência na utilização do sistema de gestão de obras de arte, quais são os aspectos importantes para viabilizar a implementação de rotinas? Inspeções que permitam exportação tipificada de terapias, inclusão de trabalhos de manutenção em contratos de conservação rodoviária, treinamento de formação contínua do prestador de serviços, implementação de rotinas de manutenção preventiva. Duas questões também. 5 minutos? Como é que é o seu nome? Sara. A Sara está aqui a apertar comigo, mas este é o último slide. É isto, não é? Parece que toda a gente... É engraçado. Temos aqui gente de muitos estados, de estados diferentes, bem distantes uns dos outros, mas parece-me que estão todos muito alinhados naquilo que é importante. Não é? Agora só falta fazermos a mudança. Isto é engraçado. Também trouxe tecnologia e inovação com estas perguntas de interação. Bom, temos aqui um stand, visitem-nos. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por esta audiência e gostei muito. E vamos trabalhar juntos. Eu não quero ser o parente pobre. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Tiago Mendonça. E agora vamos dar início à sessão de perguntas. Eu gostaria que aparecesse aqui no... Ótimo. As perguntas a gente vai fazer aqui pelo WhatsApp, então quem tiver com alguma pergunta, escaneie esse QR Code e mande aqui pelo WhatsApp, tá? Já temos recebido algumas aí. Ok.
Tiago, antes disso aqui, enquanto o pessoal está mandando as perguntas, eu tenho uma pergunta, né? Eu vi que um tema que foi abordado 2 vezes na apresentação, ao longo da apresentação, foi uma necessidade de uma inspeção para manutenção, uma inspeção voltada para manutenção. É isso, né? Eu queria que explicasse um pouco melhor o que seria isso. Seria um inventário dos danos já com um orçamento para manutenção? Essa é uma pergunta muito boa. É super simples a resposta. O que é uma inspeção de manutenção? É virada para o que é. Isto é, eu tenho uma lista de trabalhos de manutenção, já pré-definidos, que lancei nos concursos de manutenção de obras de arte especiais. Então, o inspetor o que é que faz? Com o tablet, vê quais são os trabalhos que existem, as zonas, os elementos, os componentes que necessitam de manutenção, diz onde é a localização, diz qual é a quantidade do trabalho e dali saem imediatamente instruções para serem integradas nos trabalhos de conservação por contrato de manutenção de obras de arte especiais. Imediato. É fazer, inspecionar para depois executar. Porque se não for assim, para que é que estamos a fazer? E isto é que é a grande mudança. E esta pergunta foi muito boa, Galileu. É só isto. O trabalho, anomalia ou falta de manutenção. Qual é o trabalho? E nós escolhemos o trabalho, que está pré-definido, é o mesmo que foi lançado nos concursos de manutenção por contrato. Escolhemos o trabalho, a localização, a quantidade e depois é executado. E isto nós não temos na norma brasileira. E com este conseguimos, eu não estou a dizer que é má, é assim, é antiga, é mais antiga e isto é hoje muito virado para aquilo que são as tendências de hoje em dia. Ótimo. Já ter um link maior, mais forte com a atividade de manutenção para cada dano, né? Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Álvaro Castro, né? Há um autor, José M. Adam, que escreveu que o risco de colapso das pontes é real e descreve o porquê. O ponto é que ele comenta que veículos, apesar de terem um custo muito menor, possuem... Como é que é? Desculpe. Não ouvi agora. Não percebi bem. Desculpe. Tem que falar um bocadinho mais devagar, por favor. Peço para falar um bocadinho mais devagar. Tá bom, me desculpe. Há um autor que escreveu que o risco de colapso das pontes é real, e ele descreve o porquê, né? O ponto é que ele comenta que veículos, apesar de terem um custo muito menor, possuem uma série de sensores que averiguam o estado do carro. Todavia, as pontes são concebidas de forma mais simples, sem essa preocupação, diferente dos veículos, né? Ademais, inspeções como o do sistema SGO, suponho que esteja falando do sistema do DENIT, né, atribuem muita responsabilidade ao olhar clínico do perito, pois se trata de uma análise visual. O senhor enxerga, na escala mundial e na escala brasileira, um avanço na implementação de sensores nas pontes, possibilitando a manutenção com maior acurácia? Onde é que está o Álvaro Castro? Olá, Álvaro. Tudo bem? Não. É assim, eu peço desculpa, mas se eu não for sincero, não é a monitorização que nos vai resolver os problemas. Primeiro, a inspeção é um ato de engenharia e nós temos que ter engenheiros com capacidade para fazer a inspeção. É verdade. E como é que o Álvaro põe uma boa questão que é, mas se for o Álvaro a inspecionar, como é que chama o seu colega do lado? O Bruno. Ou se for o Bruno ou o... Fuélcio. Como é que isto garantimos que são os três iguais ou parecidos? Treinamento, formação contínua, não é? Nós, na Betar, o que é que temos? Fazemos, os inspectores têm que passar por várias fases e fazemos uma coisa que é, anualmente, há umas inspeções de controle, isto é, um inspetor faz 4 ou 5,
feita por outro inspetor, 4 ou 5 ou 6 ou 7 inspeções que ele fez, para que estarmos a nivelar. Nós dependemos sempre das pessoas, mas é verdade que nós podemos minorar isto. E como é que nós minoramos isto? É segmentando melhor, tendo as anomalias mais tipificadas, porque não convém, e no SGO, eu conheço o SGO, não é fácil. Não é? E como é que eu não posso, cada um de vós não pode criar uma anomalia. Aquilo tem que estar, isto resulta o quê? Dezenas de anos, temos 20 anos de experiência e temos tipificado. Se queremos criar uma anomalia, sim senhora, mas não posso ser eu, ou o Carlos, ou o Álvaro, nenhum de nós que pode fazer isso. Isso leva tempo e tem que estar tudo muito bem tipificado, os trabalhos também muito bem tipificados. Os sensores servem e o monitoramento para controlar algumas condições estruturais, mas custam muito dinheiro. Custam muito dinheiro e depois têm um problema. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas eu vou-vos dar o exemplo em Portugal. Nós temos uma série de pontes que estão monitoradas e depois a aquisição de dados, ou está desligado o computador, ou a aquisição de dados não é tratada em lado nenhum. Aquilo produz uma brutalidade de dados que é difícil de tratar. Portanto, isto simples, formação com simples. E não termos medo, se o sistema estiver bem desenhado, muito bem tipificado, claro que o inspetor é sempre importante. E uma das coisas que nós fazemos, eu sei que isto é difícil, que é nas inspeções rotinas e nas inspeções especiais, têm que ser sempre engenheiros. E mesmo nas inspeções de manutenção também deve ser engenheiro. É um ato de engenharia. Isto dignifica-nos a nós. Tem que ser muito rápido para podermos fazer várias e com este controle temos mais controle sobre isso e dependemos menos das pessoas enquanto indivíduos que se forem treinados. Mas isto melhora brutalmente. É verdade o que diz também, os carros estão preparados para isso, mas nós temos tantas pontes que se agora fazermos monitoramento em cada uma, só para aquisitar os dados não dava. E a gestão de obras de arte é muito inspeção visual. E depois podemos ter meios de diagnóstico complementares. Nós hoje estamos a tentar ver se conseguimos, mas não é fácil. E agora vou falar de tecnologia, que é com drones fazer inspeções, por exemplo, tabuleiros altos, não é? Em que é difícil aceder. Conseguimos aceder com os braille-bridges, com os carrinhos, não é? Fazemos, mas estamos a ver, será que nós conseguimos com drones, com câmaras, as câmaras estão cada vez melhor, e estamos a tentar fazer experiências para fazer isso, mas não é fácil, confesso-vos que não é fácil, porque é preciso medir, mas eu acredito que no futuro isso possa ajudar e complementar as inspeções e, portanto, tirar-nos algum menos tempo. Mas, desculpe, Álvaro, não posso ser... Você é de onde? Do DNIT? Hã? Pará. Muito bem. Boa. A segunda pergunta, ela está muito alinhada com essa da agora. É uma pergunta do Pedro. Inspeção é realizada apenas de forma visual ou são realizados testes e ensaios da estrutura? Quem é o Pedro? Olá, Pedro. Tudo bem? Isto é a história do médico. Quando eu vou a um médico, hoje já não nos toca, ele fazia o diagnóstico. Nós devemos tentar fazer primeiro uma inspeção principal, uma inspeção rotineira, ou uma inspeção rotineira, e ver porquê. Uma inspeção rotineira é rápida e custa pouco dinheiro. E fazer qual é o estado da estrutura, o estado de condição, o que é preciso fazer, uma estimativa de custo, e depois, num conjunto global de obras de arte, sejam 100, sejam 200, depois temos que decidir em quais é que vamos fazer testes e ensaios. Muitas vezes acontece aqui, no Brasil, que eu vou para uma obra de arte e já vou fazer a inspeção, já vou fazer testes e ensaios, já vou fazer o projeto de reabilitação, já vou fazer tudo. Isto tem um problema enorme, é que cada ação destas custa muito dinheiro. Enquanto que eu, com o dinheiro que gasto numa, conseguia fazer inspeções a 100 ou 150 pontos. Não é? E depois agarrando, o que vocês têm que fazer aqui, nenhum de vós é dono de uma obra de arte. Não é?
Todos vós têm 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 5000, o que for. E, portanto, precisam de olhar para a nuvem. E nós temos aqui montado, bem, um sistema de inspeções bem feito por professores universitários bons. Foi feito, até o IPR fez muitas coisas na altura, como é que se chamava? Um tipo que era assim forte. Já não me lembro, estou velho. Mas são coisas já um bocadinho datadas e hoje precisamos gastar menos dinheiro na inspeção, apanhar o coisa e depois ir aos sítios mais difíceis, fazer inspeções de meios de diagnóstico complementares e ensaios. Esse é que é o truque, para conseguirmos ir a todas. E, na verdade, também tem o instrumento as normas brasileiras têm um instrumento da inspeção especial, né, que ela complementa a rotineira, que é majoritariamente visual. Checker. Isso. E... Havia um engenheiro Checker, não era? Sim, Checker, Jabur Checker. Checker, Jabur Checker. Já tem uns anos também ele. Isso. Pronto. Isso. E ele andou com isto, também a pensar nisto. Estão a ver já, estas normas de inspeções têm mais de 20 anos. Ok. Vamos seguindo aqui, devido ao passar aqui do tempo, tem um comentário aqui, né? Não é uma pergunta. O CREA, é uma informação, o CREA de Minas Gerais está desenvolvendo um comitê de inspeção predial e de obra de arte. O objetivo do comitê é debater e desenvolver uma proposta de anteprojeto de lei, tendo em vista a elaboração de uma lei estadual e de modelos de legislação municipal que consistam na obrigatoriedade de realização de inspeção predial e de obra de artes especiais. Não sei quem é que fez o comentário. Como é que é o seu nome? Luís Otávio? Ótimo, parabéns. Eu acho que isso é muito importante, haver esse tipo de iniciativas, e se o conseguir fazer ao nível dos Estados todos e ao nível federal, melhor era, porque nós interessa-nos que tudo isto seja uniformizado, não é? Nós não nos interessa ter aqui uma coisa aqui em Minas Gerais, outros em Paraná, outros em Pernambuco, outros no Espírito Santo. Interessa-nos igualizar, mas acho que é uma boa iniciativa. Parabéns. Pessoal, infelizmente teremos de encerrar as perguntas devido ao término do tempo aqui, tá? Queria mais uma vez agradecer ao engenheiro Tiago Mendonça e a gente vai aqui tirar uma foto e entregar o certificado. Obrigado a todos. Desculpem ter sido um bocadinho direto às vezes e sentir-me brasileiro. Peço desculpa. Obrigado. Aos participantes desta palestra, nossos agradecimentos pela participação.